Elias, você está pregando o Estado todo-poderoso? Não estou pregando o Estado todo-poderoso. Estou pregando o mundo. Eu estou pregando o que os países que deram certo fizeram. Entendeu? Essa que é a questão. Socialista ou capitalista? Socialista ou capitalista. Uhum. Cara, eu sou marxista heterodoxo, eu não tenho medo da verdade. Então eu acho que a Alemanha é um caso de sucesso, de capitalismo que nós temos que copiar. O Japão é um caso de sucesso de capitalismo que nós temos que copiar. A Coreia do Sul é um caso de sucesso de capitalismo. Não é copiar, mas observar. Uhum. Até porque nós não vamos construir o socialismo sem entender profundamente como funciona o capitalismo. Uhum. Eu não vou chegar aqui para você aqui fazer igual o pessoal faz, esses espantalhos. Não, que a Venezuela tá mal porque é socialista. A pessoa não sabe o que é socialismo. Segundo, a pessoa não sabe a história da Venezuela. E fala num podcast ou numa live que a Venezuela é socialista. Então a Argentina tá mal por causa do socialismo. Ou seja, as pessoas não conhecem a história dos países, não conhecem as trajetórias históricas de desenvolvimento e não conhecem as definições do que estão falando, né? E por que esses dois países especificamente estão quebrados e são os dois países governados pela esquerda? Não, primeiro que a Argentina foi governada pela direita. Vamos pegar aqui o caso da Argentina, tá? A Argentina, ela passa na década de... A raiz dos males da Argentina, na minha opinião, hoje, tá? Chama-se abertura financeira na década de 90. Um país, quando abre sua finança, morreu. O que é abrir a finança? Você abre a finança, você abrir o controle da sua conta de capitais, então você abre a possibilidade de entrar e sair capital a hora que quiser. Quando você fecha a conta de capitais, você impede com que capitais especulativos especulem sobre a sua economia, tá? Ao mesmo tempo que você permite com que entre só capitais estrangeiros produtivos. Então a China liberaliza a sua conta de capitais e faz isso, faz uma abertura comercial indiscriminada que destrói a sua pequena indústria. E um país que não tem indústria é um país incapaz, por exemplo, de gerir, vamos dizer assim, ela passa a ser exportadora de commodities de vez, né? Soja, carne, etc. E são produtos cujos preços são determinados lá fora, não dentro do país. Vira refém do gringo. Refém do gringo, né? Então existe uma abertura financeira, uma abertura comercial que leva a Argentina e a dolarização da economia, o que é uma loucura, né? Que leva a Argentina a aprofundar o processo do quê? O processo de restrição externa, que é um processo que é um mal crônico da Argentina. O que é isso? É quando você não tem dólar para comprar. Então, o Kirchner, por exemplo, ele chega ao poder em 2003 na Argentina em meio a uma crise cambial, né? E essa crise cambial argentina de 2003, que não era a esquerda que estava lá até 2003, era o Menem e depois os que vieram depois deles, não foi criada pela esquerda. É uma crise semelhante à que está hoje, inclusive. Semelhante, igualzinho, né? Não foi criada por eles. Foi criada por uma dolarização artificial, foi criada pela abertura financeira, foi criada pela abertura comercial, entre outras coisas. E o Alberto Fernandes, o Kirchner faz o quê? Um processo lento, gradual e seguro de substituição de importações. Ou seja, a China passa por um processo lento de reindustrialização com o governo Kirchner, né? Isso aí eu falo porque eu conheço esse processo, eu estudei esse processo, tá? Só que chega recentemente, perde a eleição. Né? Então quem ganha a eleição, o governo se desgasta por uma série de motivos, né? Porque nada é eterno. O Macri ganha a eleição. O que o Macri faz? O Macri, ele quebra todos os subsídios da economia argentina, ou seja, esses subsídios eram voltados para a manutenção de preços baixos de gás e tal, essa coisa, para a população pobre. Então a pobreza que a Argentina tem hoje é fruto do fim desses subsídios do governo Macri, tá? Não um governo que tem nada de esquerda. E mais, ele pega 40 bilhões de dólares do FMI. Ou seja, você já tem um problema de restrição externa e você ainda pega mais 40 bilhões emprestado. Ou seja, o governo Alberto Fernandes, por exemplo, hoje na Argentina, o grande desafio dele é renegociar essa dívida. Porque enquanto não renegociar essa dívida, a Argentina não vai ter condições de existir enquanto economia. Então, nesse meio termo, a inflação se acelera, o país não tem condições de comprar absolutamente nada porque não tem dólares, né? E assim caminha a humanidade. Assim, não tem nada a ver com ser de esquerda ou de direita. A causa dos problemas da Argentina é o que foi a década de 90, que não tem nada de esquerda por ali, né? Então a Argentina não. E eu vi um cara que tem 300 mil seguidores no Twitter, né? Consultor, né? Falar que a Argentina quebrou por causa do socialismo. Que socialismo é esse? Não tem.
Não tem propriedade, não tem colcose, que é fazenda coletiva, não tem solcicose, que é fazenda do Estado. Não tem grandes conglomerados empresários estatais, né? Lá. Não tem o Partido Comunista no poder. Então não pode ser socialismo uma coisa dessa. E não tem nenhuma política de estratégia socializante sendo aplicada na Argentina. Então esse presidente que está agora sofrendo essas consequências, ele está sofrendo consequências de governos anteriores que eram liberais. Sim, isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Principalmente do governo anterior. Uhum. Tá? Elias, você está jogando a culpa... Não estou jogando a culpa no anterior. É fácil, é uma questão de contabilidade. Você já tem um problema de restrição externa, e você vai lá e pega mais 40 bilhões de dólares no FMI. O que vai acontecer com um país desse? Venezuela. Caso da Venezuela. Venezuela é um mal das commodities, ou seja, o Celso Furtado, o André Roncalha falou aqui, não vou nem replicar o André Roncalha, ou seja, a Venezuela virou escrava de um produto, que é o petróleo, ou seja, dependente de um produto. O Hugo Chávez, com tudo que ele tentou, ele não conseguiu diversificar a indústria da Venezuela, e eu tenho críticas severas ao Chávez, Elias. Não a figura pública do Chávez, mas as políticas econômicas dele. Eu tenho sérias críticas, não é? Para você ver que eu não estou aqui para passar pano para ninguém, ou seja, eu tenho críticas, mas é evidente que o Chávez é muito melhor do que qualquer coisa que apareceu antes dele na Venezuela, na minha opinião, tá? Só que chega 2014, o petróleo sai de 150 para 30, o preço. Então isso já causa um problema, já está mostrando ali no horizonte que, olha, está tendo um problema cambial à vista. E mesmo assim a Venezuela mantinha fora do país cerca de 50 a 80 bilhões de dólares para comprar alimento e remédio. Ele mantinha fundos soberanos em dólares, né? Uhum. Fora o ouro que tem na Inglaterra. O que os americanos fazem a partir de Obama, depois do Trump? Acelera as sanções econômicas sobre a Venezuela, sendo que a principal delas é retirar a Venezuela do sistema de pagamentos internacional. O SWIFT, aquele, né? SWIFT, isso. Uhum. Então eles roubaram as reservas cambiais da Venezuela, roubaram o ouro da Venezuela. Isso que é o nome que tem que dar, é roubo. Eles roubaram o ouro da Venezuela que estava na Inglaterra, e a Venezuela passou a não ter capacidade de comprar parafuso para poder arrumar um trator. Isso gera uma crise humanitária, uma crise de fome, etc, que é uma tentativa de levar a Venezuela para quê? A Idade Média de volta. Uhum. E fora o bloqueio naval à Venezuela. Né? Então foi o socialismo que causou isso para a Venezuela? Não foi o socialismo. E, aliás, eu coloco uma outra questão. Já que o capitalismo é tão maravilhoso, é tão superior ao socialismo, por que eles não quebram o embargo a Cuba? Por que eles não quebram o embargo à Venezuela? Por que eles não quebram o embargo à Coreia do Norte? Ou seja, por que eles têm que sancionar os países que não seguem, vamos dizer assim, o modelo que eles querem, né? E ao mesmo tempo que quer passar a propaganda de que eles são superiores aos países socialistas, quando eles boicotam, quando eles usam dos instrumentos de poder à sua disposição para sufocar os países socialistas. Mas o argumento não é que eles não querem financiar uma ditadura, um governo tirânico? Então, e a Arábia Saudita é o quê? A Arábia Saudita é o quê, no caso? A Arábia Saudita a Arábia Saudita e aquelas monarquias reacionárias, o Golfo Pérsico, por exemplo, são os maiores aliados dos Estados Unidos. Então esse argumento não cai por terra? Não cai por terra, completamente. Né? Então o que é? Por que tem toda essa resistência aos países que tentam implementar algo socialista? Por causa que é socialismo, né, meu amigo? Então, por quê? Por que esse medo do socialismo? Vamos pegar o caso da Venezuela. O caso da Venezuela é muito claro que é o petróleo. Que, aliás, se tem uma coisa que eu gostava do pessoal do Trump, daquela galera que rodeava ele, é o sincericídio, né? Então aquele Mike Pompeo chegou uma hora, o seguinte, tem que haver uma intervenção na Venezuela porque tem um problema lá de direitos humanos. Né? Legal, pô, verdade, direitos humanos. Depois ele falou, não, tem um problema, uma questão democrática na Venezuela. Isso é o Mike Pompeo, não, o Elias falando não. Na terceira semana ele falou o seguinte, não, o negócio é petróleo, meu amigo, esses caras, sabe? Ele falou isso. Então a Venezuela ela é dona das maiores reservas de petróleo do mundo. E o Mike Pompeo confessou isso. Ele foi mudando o discurso. Até falar do petróleo. Do petróleo. Não é? Então acho que
O que acontece no Brasil é o seguinte, o Brasil ele entregou o petróleo em 2016, né? Com golpe, e a Venezuela não entregou. Essa é a diferença básica. Não entregou, né? E o caso do socialismo em si, por quê? Porque é um sistema que tende a ser muito mais dinâmico que o capitalismo. É só você ver a China. Dinâmica em que aspecto? Né? Vamos sair da superfície. O monopólio, ou seja, as grandes empresas monopolísticas, vamos dizer assim. No capitalismo e no socialismo, ou seja, na China e nos países capitalistas. Na China, essas empresas monopolísticas, estatais, públicas, elas não são conservadoras. Por que eu estou falando isso? Elas não são conservadoras no que cerne a inovação tecnológica. Ou seja, elas são promotoras do processo de inovação. É um sistema nacional de inovação tecnológica baseado em empresas estatais, e essas empresas estatais estão voando em matéria de inovação tecnológica. O monopólio no capitalismo tende a ser conservador. Todos os estudos que eu fiz sobre isso, que não foram poucos, demonstram isso. Por quê? Porque o monopólio nos Estados Unidos vão se contentando com o lucro imediato, tá? Então eles desaceleram a inovação tecnológica. Ao mesmo tempo em que a financiarização, ou seja, a financiarização ela é um processo o quê? Que também tem outra coisa que a esquerda erra muito quando fala em financiarização, que é o processo da separação entre finança e indústria. Então o Petros vai começar a pegar dinheiro e colocar só dinheiro em overnight, em título de dívida pública, em derivativo, etc. Né? Isso é uma modalidade, né? Então, isso é a separação histórica entre indústria e finança, que acontece em toda a crise sistêmica desde Roma Antiga. Né? O que acontece hoje, que é o que eu chamo de financiarização, é quando a indústria passa a ser subordinada aos bancos. Então, você vai de uma grande indústria, você pega o board de uma indústria, o maior número de representantes daquele board são banqueiros. Então, a indústria está subordinada aos interesses dos bancos. Isso é financiarização. Isso leva a quê? Existe uma demanda impostada nos países capitalistas centrais, né? Por quê? Porque hoje, nos Estados Unidos, de cada $100 que se coloca na economia, joga $100, né? Só 23 vai para a produção de mercadorias, dólares. O resto vai para especulação. Na China, de $100, 97 vai para a produção. E isso leva o quê? Leva que um país como a China alcance rapidamente os Estados Unidos em tecnologias sensíveis. Como por exemplo, as tecnologias de informação. E nisso os americanos percebem que eles ou brecam o acesso da China às infraestruturas de semicondutores, ou eles vão passar os americanos isso daí. E se passar os americanos isso já era. Né? Ou seja, eu acho que inclusive a grande luta de classe hoje no âmbito mundial é entre a financiarização e o imperialismo, né? E a China alcançar ou não a soberania tecnológica nos semicondutores. Mesma coisa a União Soviética. A União Soviética saiu em 17 de um país feudal, de arado de boi, naquela coisa de madeira, em 57 ou 56 lançou o primeiro ser vivo para o espaço, em 40 anos. Então, a tendência do socialismo ser um sistema mais dinâmico do que o capitalismo, ela é comprovada historicamente. Eu acho que é a primeira vez que você está ouvindo isso de alguém e quem está ouvindo também está ouvindo isso. Mas a tendência é essa.